Viva Maria Imaculada! Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sexta-feira, estamos concluindo mais uma semana e o Senhor mais uma vez nos abençoa com a sua palavra. O evangelho que o Senhor nos propõe hoje é Mateus capítulo 24, versículos de 4 a 13. É uma bênção de Deus, é uma misericórdia do Senhor esse evangelho. Abra o seu coração, é para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Respondeu-lhes Jesus: cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isto não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Mas ainda não será o fim. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então, sereis entregues aos tormentos, sereis mortos, e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, aqui Jesus faz uma pregação apocalíptica. Jesus fala do final dos tempos. E Jesus dá alguns sinais de que o final dos tempos estariam chegando. Quando virmos esses sinais, entenderemos que o Filho do Homem está com um pé nas nuvens, está prestes a voltar. E quais são os sinais que Jesus nos apresenta, mostrando para nós que quando vimos esses sinais, a sua vinda gloriosa estará iminente. Quais são esses sinais? Se você vê o céu repleto de nuvens escuras, você percebe, é um sinal de que vai chover. E de fato, chove, não é? Imagine você que você está durante a madrugada, sem relógio, você não sabe que horas são. E na noite, durante a noite, uma noite escura, sem nuvens, um dia nublado, uma noite nublada, sem nuvens, você não consegue ver a lua, então você não sabe que horas são. Se é 7 horas da noite, se é 21 horas, se é 23 horas, se é meia-noite, se é 1 hora da manhã, você não sabe. Mas de repente você, apesar da noite estar nublada, você começa a leste ver um clarão. Você começa a ver uma luz surgindo a leste. Você sabe, a noite está chegando ao fim, está amanhecendo o dia. É um sinal evidente. Quando você vê aquele clarão, você tem certeza de que vai amanhecer. Você sabe que está amanhecendo. Quando você vê o céu repleto de nuvens escuras, você tem certeza, vai chover forte, não é assim? Pelo sinal você sabe com certeza aquilo que está prestes a acontecer na natureza. Na ordem da graça também é assim. Então nesse evangelho de hoje, Jesus nos apresenta alguns sinais indubitáveis, para que quando vimos esses sinais, saibamos que a sua segunda vinda gloriosa está iminente. E que sinais são esses? Vamos ao evangelho? Ele diz assim no versículo 5: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Nunca houve tanta guerra como houve no século XX. Guerras espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive 2 guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, guerras que envolveram o mundo inteiro, e diversas outras guerras. Guerra no Oriente Médio, guerra na Chechênia, guerra no Vietnã, guerra
nas ilhas, aqui no América do Sul, nas Ilhas Maldivas, entre a Argentina e a Inglaterra. Guerra durante todos os anos, praticamente, do século XX. Foi um século de guerras terríveis, onde a humanidade mergulhou num sofrimento terrível. E ainda hoje estamos em guerra. Temos aí acontecendo, infelizmente, a desgraça que é essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Meu Deus do céu, esse sinal já se cumpriu. Haveria falar de guerras e de rumores de guerra. Mas que rumores de guerra são esses? Durante o século XX quase todo, a partir da década de 50 de forma especial, houve a chamada Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? Era uma ameaça de guerra nuclear entre a Rússia, a União Soviética, à época, e os Estados Unidos. Rumores de guerra. E o que está acontecendo hoje, tendo em vista essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia? Há rumores de que essa guerra pode se espalhar e desencadear a Terceira Guerra Mundial. Rumores de guerras. Esse sinal já se cumpriu. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Ou seja, houveram todas essas guerras, mas ainda Jesus não voltou. É apenas o princípio das dores. Ele continua, no versículo 7. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e grandes desgraças em diversos lugares. Fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Covid, pandemia que teve aí, terrível. Não é a peste? Fome, olha o que acontece na África, olha o que acontece aqui na Venezuela, onde estão comendo cachorro. Olha o que acontece em tantas partes do mundo, principalmente nos países comunistas, como a China. A grande fome de Mao Tse Tung, o Holodomor na Ucrânia, aqui a grande fome provocada por Pol Pot no Camboja. Vê se isso aqui já não se cumpriu. Essa palavra de Jesus já se cumpriu. Fomes e pestes, AIDS, Ebola, agora essa última pandemia do Covid-19. Essa profecia já se cumpriu. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos, sereis por minha causa objeto de ódio por todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Queridos, Jesus está falando aqui dos mártires. Pessoas que serão mortas pelo simples fato de serem cristãos e pelos falsos profetas que surgirão. Diversas falsas religiões se levantaram no mundo. E nunca na história da humanidade houve tantos mártires como no século XX. Nunca houve tantos mártires. Se você juntar todos os 2000 anos de cristianismo, ao longo desses 2000 anos de cristianismo, nunca houve tantos mártires como no século XX. Todos os mártires da igreja, no século XX tem 54% dos mártires. Só no século XX. Temos aqui São Maximiliano Kolbe, Santa Teresa Benedita da Cruz, os mártires da Revolução Mexicana, como o beato José Luis Sánchez, como o Frei Pro, quando o Padre Pro, mártir no México. Nunca houve tantos mártires como no século XX. Essa palavra já se cumpriu. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, persevera. Persevera na palavra de Deus. Persevera na graça de Deus. Porque, como eu disse, quando a gente vê o céu cheio de nuvens carregadas, a gente sabe que vai chover. Numa noite escura, quando a gente vê o raiar das primeiras luzes do sol, dos primeiros raios de sol, a gente sabe que vai amanhecer. Todos os sinais da segunda vinda gloriosa de Jesus já se cumpriram. O Senhor virá. Ele não tardará. Jesus está com os pés nas nuvens e Ele logo virá. E se Jesus viesse hoje, se hoje fosse o juízo final, como você seria encontrado? Você seria encontrado em odor de santidade? Você seria encontrado agradável a Deus? A sua vida tem sido conforme os 10 mandamentos? Se não, converte-se. Converte-se, porque pouco tempo nos resta, meus amados. Pouco tempo nos resta. Pouco tempo. Converte-se. Baseie a sua vida nos 10 mandamentos.
E se por louvor e glória de Deus você tem vivido os mandamentos, você tem vivido uma vida agradável a Jesus, persevera, aguenta firme, logo virá o nosso Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse evangelho de hoje não é para te causar medo, mas pelo contrário, é para causar esperança. Porque quando Jesus voltar na sua segunda vinda gloriosa, ele vai restaurar todas as coisas. Virá a luz de Cristo e dissipará todas as trevas. Eu creio firmemente que todos os sinais já se cumpriram e Jesus está com os pés nas nuvens. Eu imploro como os santos sempre imploraram: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.